Olá pessoal, Beatriz aqui da Empreender América. Hoje é dia 7 de novembro e hoje eu venho falar com vocês a respeito do novo presidente eleito americano, Joe Biden, a sua vice-presidente Kamala Harris e os planos que eles têm para a imigração e como isso pode te afetar. Joe Biden, durante a sua campanha, liberou um plano de imigração onde ele detalha quais seriam as prioridades de imigração para o seu governo e é isso que a gente vai revisar hoje. Como é que fica a questão das fronteiras, dos vistos de trabalho, dos asilos, da liberação dos green cards? É sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, como vocês sabem, nesse momento a campanha revela que tem 279 delegados para o Joe Biden, 214 para o Donald Trump. Nós tínhamos a expectativa de que Joe Biden fosse vencer, mas achávamos que, pelas pesquisas, a gente achava que teria uma margem maior. Foi, na verdade, até bastante apertado em estados chaves, não no voto popular. Joe Biden tirou 74.580.000 votos, o Donald Trump 70.349.000, ou seja, não foi tão apertado assim, mas nos locais, nos estados específicos foi bastante apertado. Nesse momento, Joe Biden está com liderança em todos os restantes dos estados que ainda faltam para ser chamados, mas isso significa o quê? Significa que o país está bastante dividido, tinha muito apoio ao presidente Donald Trump, e uma das coisas fundamentais que eu estou apresentando isso para você é porque um presidente ele não governa sozinho, ele precisa ter o apoio do Congresso para aprovar suas medidas. Então, atualmente, a gente vê aqui com as eleições que se realizaram essa semana, que os democratas tiveram 215 deputados eleitos para o Congresso, os republicanos 195, só que no Senado tá pau a pau, tá 48-48. Nem todas as campanhas de todos os estados foi definido ainda. Inclusive, tem uma campanha na Georgia, onde dois posições para o Senado estão sendo disputadas, que ainda não foram definidas. Provavelmente a gente vai ter segundo turno. E se os democratas conseguirem vencer esses dois assentos, eles vão chegar a 50 assentos, 50 senadores. Isso vai dar muito mais flexibilidade para o Joe Biden liderar. Então, as chances da gente ter uma reforma, por fim, uma reforma migratória, que foi tão prometida na época do Obama e que a gente não conseguiu ser aprovado justamente pela falta de liderança no Senado, pode ser que aconteça. Essa reforma migratória é uma promessa que veio desde a época do Obama e que não conseguiu ser realizada justamente porque o Senado é feito de republicanos na época do Obama, era liderado por republicanos. Então, essa campanha para o Senado ela é fundamental para possibilitar que essas promessas e essas ideias do Joe Biden realmente aconteçam. Tem muita coisa que dá para ele fazer por ordem executiva, mas tem coisa que precisa de legislação para acontecer. Então, existe uma expectativa muito grande em relação a esse segundo turno da Georgia para a apuração dessa liderança do Senado. Então, é isso que eu queria falar para a introdução, para você entender o contexto. Agora, vamos lá para o plano do Biden? Seguinte, eu traduzi aqui, se você quiser entrar, é joebiden.com/immigration, aí você vem aqui no Google e põe para traduzir, para facilitar para você ler. E ele diz o seguinte: o plano Biden para garantir nossos valores como nação de imigrantes. Uma das coisas que muito tem sido criticado do Donald Trump é que ele esqueceu, que a América foi fundada por imigrantes. Então, ele tem um plano aqui para resgatar tudo isso. Ele fala o seguinte: é uma falha moral e uma vergonha nacional quando o pai e sua filha se afogam em busca da nossa costa. Ele cita também sobre as crianças sendo trancadas em centros de detenção superlotados e o governo separando elas indefinidamente. Ele diz o seguinte: Trump empreendeu um ataque implacável aos nossos valores e à nossa história como nação de imigrantes. Está errado e para quando Joe Biden é eleito presidente. Então, uma das grandes promessas do Joe Biden é acabar com essas políticas consideradas cruéis, que o Donald Trump empreendeu contra os imigrantes nesses últimos 4 anos. Ele diz ainda o seguinte: as políticas de Trump também são ruins para a nossa economia. Por gerações, os imigrantes fortaleceram a nossa vantagem competitiva mais valiosa, que é o nosso espírito de inovação e empreendedorismo.
As pesquisas, essa tradução do Google é ruimzinha, mas as pesquisas sugerem que a contribuição anual total de trabalhadores estrangeiros é de aproximadamente 2 trilhões de dólares na economia americana. Imigrante não tira dinheiro nem emprego de americano. Nunca tirou. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Imigrante põe dinheiro na economia. Então, vamos lá. Primeira coisa, como presidente, Biden buscará vigorosamente políticas que protejam a nossa segurança, forneçam um sistema justo e que ajude a crescer e aprimorar a nossa economia e proteja nossos valores mais caros. Aqui ele fala das medidas principais. Tomar medidas urgentes para desfazer os danos de Trump e recuperar os valores da América, modernizar o sistema de imigração da América, dar boas-vindas aos imigrantes nas nossas comunidades, reafirmar os compromissos da América com os requerentes de asilo e refugiados. Foi um ataque muito constante do Trump para a busca de asilo, de refúgio. Então ele vai combater isso. Combater as causas básicas da imigração irregular. Isso significa que ele quer fornecer um caminho para a residência permanente e para a cidadania. E implementar triagem de fronteira mais eficaz. Ao invés de ficar focado em muro, focar em formas de evitar drogas entrarem no país, armas, dinheiro sair para ser lavado fora do país. Esse é um problema de fronteira que o Donald Trump ignorou, basicamente. A preocupação dele era com o imigrante. Na verdade, entrando droga, entrando arma, saindo dinheiro, e isso ficou um pouco deixado para trás. Então, aí ele começa a falar o compromisso de Joe Biden com um sistema de imigração justo e humano. Ele fala aqui que Joe Biden compreende a dor sentida por todas as famílias nos Estados Unidos que tiveram um ente querido removido do país, incluindo sob a administração Obama-Biden. Eu vejo com bons olhos ele admitir a questão da deportação, porque foi uma crítica recorrente. Obama foi um dos que mais deportou. A verdade é que, assim, o foco da deportação Obama-Biden era sempre, geralmente, em pessoas que tinham problemas com a polícia, pessoas que estavam com algum problema aberto com a polícia, pessoas que agrediam as esposas, que tinham problemas de trânsito, dirigiam embriagados e coisas desse tipo. E com Donald Trump isso ficou mais generalizado. Se você era pego pela polícia em estados onde a polícia tinha o dever de te deportar e ele verificasse lá que você estava sem documento, ele te deportava. Não tinha uma seleção, o foco era amplo, né? Por isso que a gente viu muitas batidas do ICE acontecendo, principalmente nas cidades santuários, onde eles levavam 200, 300 pessoas de uma vez. Porque o foco do Trump era mais generalizado, ele pegava quem ele via indocumentado pela frente, não tinha um foco tão específico como aquelas pessoas que realmente estão dentro do país e estão fazendo bagunça, estão cometendo crime, como a administração Obama-Biden. Ele explica aqui que a administração Obama-Biden promoveu a tentativa de aprovar uma reforma migratória e que os republicanos se recusaram a levar esse projeto à votação. Ele lembra que foi durante a administração Obama-Biden que eles instituíram o DACA, que eles instituíram o Dreamer. Na época Obama-Biden eles também aumentaram muito a questão dos refugiados. E aí ele continua comentando sobre as coisas que eles haviam feito para países específicos para ajudar, 750 milhões para ajudar países do Triângulo Norte, assim por diante. E aí agora ele entra na parte de promessas. Quais são as promessas do Biden e da Kamala Harris de agora para frente, né? Ele fala o seguinte: tomar medidas urgentes para desfazer os danos do Trump e recuperar os valores da América. Ele fala reverter imediatamente as políticas cruéis e sem sentido da administração Trump que separam os pais de seus filhos em nossa fronteira. Acabar com as políticas de asilo prejudiciais de Donald Trump. Tudo isso que o Donald Trump fez através de iniciativa administrativa, sem legislação por trás. Então ele pretende encerrar essas políticas. Acabar com a má gestão do sistema de asilo que alimenta violência e caos na fronteira, tá? Levar recursos humanitários à fronteira e fomentar iniciativas público-privadas para ajudar essas pessoas que estão chegando. Acabar com a detenção prolongada e reinvestir em programa de gerenciamento de casos, ou seja, tem gente que está ficando meses, 6, 7 meses, preso nas detenções, sem ter acesso ao advogado, sem ter direito a falar com o juiz e alguém para ver o seu caso.
Tem casos, inclusive, de brasileiros que contam o sofrimento tão grande que é ficar preso numa detenção do ICE. Então, ele pretende acabar com essa demora, reverter a regra de cobrança pública. Isso aqui é a principal promessa e que aquece o meu coração, é a questão do public charge. Ele diz o seguinte, que vai contra os nossos valores como americanos e história da nação. Permitir que oficiais de imigração tornem a capacidade do indivíduo de receber um visto ou obter residência permanente, dependente do uso de serviços governamentais, com benefícios como vale alimentação, Medicaid e renda familiar, tem caráter discriminatório, como eu já citei em vários vídeos aqui, porque mira atingir só as pessoas que têm menos capacidade financeira. Não é um critério que vai ser nivelado por cima. Basicamente dizendo o seguinte, olha, a gente rejeita pobre aqui, a gente rejeita pessoas que passam por dificuldade. E a quantidade de gente que nessa pandemia, por exemplo, está precisando de ajuda do governo, não é brincadeira. E essas pessoas então ficaram impedidas de receber benefícios migratórios, de se tornar um cidadão, de ter a residência. Além disso, ele fala o seguinte, acabar com a chamada emergência nacional, que drena dólares do Departamento de Defesa, para construir um muro, tá? Essa obsessão que ele tem com o muro, a gente sabe que muro não funciona. Proteger os Dreamers e as suas famílias, tá? Que já tem uma lei que protege essas pessoas, que está sendo muito atingida. A administração Trump lutou muito contra o DACA. Rescindir as proibições de viagem e refugiados não americanos, também conhecida como proibição muçulmana. Para quem não sabe, ainda está valendo essa proibição. E o Biden pretende rescindir isso. Solicitar uma revisão imediata do status de proteção temporária para populações vulneráveis que não podem encontrar segurança em seus países destruídos pela violência e o desastre. É o que a gente estava falando dos refugiados e dos asilados. Restaurar prioridades sensatas de fiscalização. Aqui é importante você saber. Ter como alvo pessoas que nunca foram condenadas por um crime grave, que viveram, trabalharam, contribuindo para a nossa economia e nossas comunidades por décadas, é uma definição de contraproducente. É isso que a política de deportação do Donald Trump difere da do Biden e Obama. Biden direcionará os esforços de fiscalização para ameaças à segurança pública e nacional, ao mesmo tempo que garante que os indivíduos sejam tratados com o devido processo legal a que têm direito e seus direitos humanos sejam protegidos. Garantir que o pessoal de imigração e fiscalização alfandegária, ICE, cumpram os padrões profissionais e sejam responsabilizados por tratamento desumano. Um dos grandes problemas que a gente tem visto é que o ICE perdeu completamente a linha com relação ao tratamento das pessoas que estão sob a custódia do ICE. As pessoas perdem direito a advogado, perdem direito a tudo, basicamente. Então é uma política muito cruel a do Trump em relação a isso. Proteja e expanda oportunidades para as pessoas que arriscam suas vidas no serviço militar. Restaurar e defender o processo de naturalização dos titulares de Green Card. Se você está passando por algum processo migratório, agora você sabe da demora generalizada que está instaurada na questão dos benefícios migratórios. Tudo está muito demorado, está muito lento, e isso é uma ação proposital da USCIS e da administração Trump para prejudicar as pessoas. Os green cards estão suspensos, os processos estão demorando anos. Até para fazer uma simples extensão de visto, a pessoa espera. E é uma coisa que o Biden promete reverter rapidamente. Revitalizar a força-tarefa para novos americanos, ou seja, são programas para integrar os novos cidadãos na sociedade americana, com engajamento civil, com aprendizado do idioma, etc. E, por último, ele fala convocar uma reunião regional com os líderes dos países que são próximos, né, que são fronteiras, para abordar fatores que impulsionam a imigração e propor uma solução de reassentamento regional. Essas são as ações de emergência que ele pretende fazer nos primeiros 100 dias. Além disso, ele fala modernizar o sistema de imigração dos Estados Unidos, na América, né? Como presidente, Biden vai comprometer capital político significativo para finalmente entregar a reforma legislativa de imigração, para garantir que os Estados Unidos permaneçam abertos e acolhedores para as pessoas de todas as partes do mundo, e para trazer pessoas trabalhadoras que enriqueçam nossas comunidades e nosso país, em alguns casos por décadas, fora das sombras.
isso não preocupa apenas as comunidades latinas, mas afeta famílias de todas as origens. Existem aproximadamente 1,7 milhão de imigrantes indocumentados da Ásia nos Estados Unidos, bem como centenas de milhares da Europa, Oriente Médio, África e Caribe. Ou seja, a população latina é maior, mas existem muita gente de toda parte. Biden começará imediatamente a trabalhar com o Congresso para modernizar o nosso sistema, com a prioridade de manter as famílias unidas, fornecendo um roteiro para a cidadania para cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos. O crescimento da nossa economia, a expansão das oportunidades econômicas em todo o país, melhorando e aumentando as oportunidades de imigração legal e preservar a diretiva de longa data do nosso sistema de imigração para reunir famílias e aumentar a nossa diversidade. Essa aqui é a promessa essencial, é a reforma legislativa imigratória. Aqui embaixo ele fala o seguinte: em 2015, o Departamento de Imposto arrecadou 23 bilhões de dólares de cerca de 4 milhões de trabalhadores sem número de registro social. Ou seja, existe uma quantidade imensa de pessoas, 4,4 milhões que em 2015 pagaram o imposto sem ter seguro social, ou seja, imigrante indocumentado pagando seguro. E eles arrecadaram 23 bilhões de dólares com essas pessoas. Então o Biden diz o seguinte, que defenderá agressivamente uma legislação que crie um roteiro claro para o status legal e para a cidadania, para os imigrantes não autorizados que se registram e estão em dia com seus impostos e foram aprovados em uma verificação de antecedentes. Ou seja, se você não tem esse antecedente criminal e se você está pagando os seus impostos, ou seja, se você contribui com a sociedade, o Biden vai defender uma política para a criação de status legal e de cidadania. E ele quer implementar aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que faz parte do processo migratório do Canadá, por exemplo, onde as cidades específicas, com dados específicos, possam ter seus sistemas de imigração e convidar pessoas para imigrar de forma específica, dentro do programa daquela região. Então, pessoal, esses são os pontos principais do plano Biden para a imigração. Vai depender muito da situação do Senado, se ele vai conseguir aprovar essa reforma migratória que ele tanto quer há tanto tempo ou não. Então, vamos torcer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu joinha nesse vídeo. Eu vou te manter informado sobre tudo que vai acontecendo, se o Biden realmente vai conseguir cumprir todos esses planos que ele destacou para a imigração ou não.